Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que carregam medo de ser abandonado por carregar traumas de algum tipo de abandono? Então, quando você convive com alguém que já foi abandonado, ou você cede o tempo todo para aquela pessoa, ou você não consegue se estabilizar em uma relação, por ele carregar traumas. E já aquela pessoa que causou o abandono, ela vai se submeter a estar com alguém com medo de sofrer o abandono. Então, a visão de uma pessoa, ela muda mediante os fatos. E Deus explica isso. Não sei se você já conheceu casos de uma pessoa dizer assim: meu Deus, eu ajudei tanto essa pessoa e hoje ela me maltrata, ela não reconhece que eu ajudei. Enquanto eu estava ajudando, eu era bom, agora que eu não ajudo mais, ele me maltrata, ele me humilha, ele me rebaixa. Não sei também se você já viu casos da mulher dizer assim: enquanto a gente morava na casa, em tal lugar, que eu morava perto da minha família, esse homem tinha um comportamento. Foi eu me mudar, foi eu largar tudo, parece que é outra pessoa. Nem parece mais ser a mesma pessoa. Meu Deus, depois que eu casei, a pessoa mudou totalmente. Enquanto eu não tinha casado, ele me tratava de um jeito. Depois que eu casei, a pessoa me trata de outra forma totalmente diferente. Nem parece ser a pessoa que eu casei. Quer dizer, quando eu morava na casa que era minha, esse homem me tratava de uma forma. Quando eu passei a morar em uma casa que é dele, que é ele que manda, que ele sabe que eu não tenho direito, o tratamento é outro. Quer dizer, a pessoa ela muda a visão quando uma pessoa não busca Deus e ela tem o medo como algo bom, ela não sabe a respeito do medo. Então, cada um vai criando uma forma de defesa. Quem já foi largado por alguém, ele acredita, eu já fui largado e não morri. Então não tenho medo mais de passar por esse trauma. Então ele só consegue conviver com alguém que ele mandar, que ele manipular. Entende? Porque ele carrega um trauma lá do passado. Alguém largou ele e ele passou por uma frustração, por um abandono severo e agora ele adquiriu pela visão a manipulação. Você não é obrigado a estar comigo, não. Se você não quiser estar comigo, pega o beco. Comigo é assim. Ou é como eu quero ou eu não quero. Então, quem se submete a uma relação com uma pessoa irada, Deus explica que ele não fala com pessoas iradas. E eu vou explicar para você o porquê é que Deus, onde ele explica isso, que Deus não fala com pessoas que carregam ira, que carregam traumas, que não quer saber de perdão, que não quer saber sobre o sentimento. Ele quer se dar razão. Então, esse tipo de pessoa, ele só vai mudar o exterior. Ele vai mudando por fora. Então, quer dizer, na primeira relação, se eu causei o abandono, eu vou ter um comportamento. Se eu passei pelo abandono, eu vou ter outro tipo de comportamento. Então, mais ou menos esse tipo de pessoa, ele só vai conseguir se alinhar no relacionamento lá para o quarto relacionamento. Porque no primeiro, se ele sofreu, ele já não quer sofrer mais. Se ele fez o outro sofrer, agora ele vai mudar. Mas aí ele vai perceber que a mudança dele não valeu muito a pena. Porque eu traía, eu era ignorante, com essa pessoa eu não sou nada disso e a pessoa não sabe me valorizar. Então, no segundo relacionamento, ele vai ter outro comportamento. Já no terceiro relacionamento, essa pessoa ela vai ter uma visão que ela não quer brigar mais. Ela quer fazer de tudo para viver. Então, ela vai se submetendo a uma relação para fazer tudo para ficar com aquela pessoa. E aí ela não vai entender a visão, o sentimento que ela carrega. E por mais que ela mude por fora, uma pessoa que carrega iniquidades e transgressões e ela não quer mudar, ela vai mudar de comportamento. Mas ela não vai mudar o sentimento que já foi criado lá no passado. E aí quem se envolve com uma pessoa assim, ele vai passar uma vida se lamentando.
Ele vai achar que Deus é injusto, que Deus não ouve ele, que Deus não faz nada por ele, porque ele fez tudo errado, ele ignorou a visão. Uma pessoa que carrega excesso de medo e ira, ela ignorou a própria visão para viver de ilusão, para acreditar na visão deles. Entende o que Deus explica? Então, essa pessoa, Deus diz que vai sofrer o justo e o ímpio. O justo que se diz justo, que se diz bom, que acreditou que fingir e se submeter a uma relação, ele se tornou uma pessoa auxiliadora do soberbo. É isso que Deus explica. Então, não sei se você já conheceu casos de você morava na casa, por exemplo, na casa da sua família, né? No território da sua família ou perto da sua família, o homem tinha um comportamento. Quando você se mudou para morar agora, para ser independente da família, em outro lugar, o homem demonstrou totalmente uma agressividade, uma ironia, um desprezo, um descaso de você. Você às vezes ajudou aquele homem a se formar. Você ajudou ele a se capacitar, mas depois que ele se capacitou, depois que ele ganhou, ele passou a lhe trair, a lhe rebaixar, a lhe humilhar. Ele não teve a visão do que você fez por ele. A visão, ele muda. Quando Deus explica das iniquidades, as iniquidades é a carne, é o desejo da carne. Então, se eu não busco a Deus para que Deus me mude por dentro, eu vou mudando apenas por fora. Então, às vezes você conhece pessoas que dizem assim. Uma época eu perguntei assim a uma pessoa que se submetia à ira, né? À briga, à agressividade de outra. Eu disse, por que você não reage? E a pessoa disse, porque não adianta eu reagir. Porque nada que eu fale muda mais essa pessoa. Ela não muda. Então, eu aprendi a me calar, a me submeter. Então, essa pessoa, ela acredita que se submetendo ao irado, ele vai conseguir ter mérito. Entende o que Deus explica? E Deus explica isso e eu vou ler para que você entenda. A explicação de Deus em Jó. Então, a pessoa, então ela vai ficar sem entender. Ela vai ficar sem crer. Ela não acredita mais em Deus. Entende? Porque ela vai dizer, eu já tentei mudar de toda forma. Eu fui ruim, eu me prostituí, ou eu bati na minha mulher, ou eu traí, mas agora eu mudei. Eu mudei. Mas agora eu vejo que aquela pessoa, ela não tem gratidão com nada que eu faço. Eu não posso falar nada. Que essa pessoa, ela quer estar o tempo todo manipulando, mandando, exigindo e cobrando. E nada que eu faço muda essa pessoa. Então ele vai se submeter. Porque ele não entende a visão. E Deus explica, eu não vou me meter nisso. Você ignorou a sua visão. Você quis viver pela sua razão. Olha onde Deus explica isso. Você quis viver pela sua razão. Quer dizer, alimentou as iniquidades, transgrediu o tempo todo e agora está se vitimizando. E o que eu posso fazer com isso? Na cabeça do irado, Deus explica. Ele está vencendo. Uma pessoa que ela vive pela visão, ela só quer mudar pela razão. Entende o que Deus explica? Uma pessoa que ela vive pela visão, que ela não crê no espiritual, no emocional, ela se dá razão. Então, se ela não vê que está perdendo, ela não quer ouvir de ninguém, não se meta. Eu sei como é que eu trato minha mulher, eu sei como é que eu trato meu marido, eu sei como é que eu trato meu filho. Essas pessoas, elas são assim. Então, a visão dela só muda se ela estiver por baixo. Se ela estiver por cima, ela vai ter outra visão. Quer dizer, enquanto a pessoa estava ali se submetendo a você, porque ela tinha uma visão de proveito, de ganho. A partir do momento que ela se viu por cima, agora você vai perceber que é como se fosse outra pessoa. Então, a pessoa que se submeteu o tempo todo, ela vai ficar descrente, ela vai ficar desgostosa, ela vai ficar triste, ela não vai mais querer nem reagir. Ela não vai mais querer mudar. Ela não vai mais querer falar. Então ela vai viver, Maria vai com as outras. Entende?
porque ela não vai crer mais em Deus de forma nenhuma, porque ela acreditou que ser bom e ser justo, na visão dela, era se submeter pelo outro, fazer tudo pelo outro. Entende o que Deus está explicando? Então, quer dizer, enquanto um exemplo que eu vou dar para você, enquanto eu morava na casa que o homem sabia que era ele o dono, ele tinha um comportamento. Quando eu me mudei agora, que ele é o dono da casa, você vai ver como essa pessoa muda quando ela carrega traumas. Porque agora ela vai mostrar quem realmente ela é. Quem é que predomina aquele sentimento. Aquela pessoa que é rancorosa. Aquela pessoa que não quer mudar por nada. Então, ela só muda realmente quando vê que tá perdendo. E quando ela não vê que tá perdendo, ela não vai querer mudar. E é por isso que Deus diz, ainda que eu seja justo com você. Olha o que Deus explica aqui em Jó 10:13. Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Porquanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante deles as minhas palavras. Porque ainda eu fosse justo, não lhe responderia. Antes o meu juiz pediria misericórdia, ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria. Deus diz, ainda que eu falasse com ele, ele não ia crer, porque na visão dele ele está vencendo. Uma pessoa que carrega excesso de medo e excesso de ira, ela é irada, ela só muda com a visão. E a visão dela é que ela está vencendo, brigando. Então, olhe bem o que Deus explica. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria, que dissesse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade. Deus diz, por que me quebranta com uma tempestade? Que essas pessoas que fazem tempestade em um copo d'água, que ela está o tempo todo exigindo de você, cobrando de você, Deus diz que ele vai cobrar de Deus, ele vai clamar por Deus, mas ele não vai saber, porque ele não quis ouvir Deus hora nenhuma. Ele quis viver pela razão dele, pela visão dele. Então Deus diz, se ele faz tempestade em um copo com água, se essa pessoa faz um tempestade com um copo com água, para vencer na vida, como eu falando a pessoa vai querer mudar a natureza dela? Ela não vai querer mudar, ela não vai querer se submeter, porque na visão dela, ela está vencendo, ela está ganhando. Por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Geralmente quem é assim vive ganhando e perdendo. Quem é brigão, né? Não me permite respirar, antes me infarta de angústia, de amarguras. Quanto às farsas, eis que ele é um forte. Quanto às farsas, eis que ele é o forte. O irado é o forte. Então, aquela pessoa que se submete, por isso Deus explica aqui, vai se tornar um auxiliador soberbo. Então, Deus diz, quanto às farsas, ei que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citaria com ele? Quem incitaria essa pessoa a permanecer, ser justa, ser reta? Se na visão dela alguém se submeteu para que ela veja que ela está vencendo o tempo todo. Que ela tem medo de responder, que ela tem medo de se mostrar quem é, de se defender. Ela criou a visão dela. Ela se submeteu às razões dela. Então Deus explica, se eu me justificar, minha boca me condenará. Se eu me justificar, até o que eu falo me condena. Uma pessoa quando mora com uma pessoa irada, geralmente é assim, é por isso que ele não fala. Eu vou lhe explicar a visão na primeira relação, na segunda relação, na terceira relação de alguém que já foi abandonado, que já passou por um trauma, né, de um abandono. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ele me
declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma. Desprezo a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome o perfeito e o ímpio. Então, na cabeça dessa pessoa que carrega excesso de medo, ou ela foi irada, o errado é Deus. O injusto é Deus, porque na cabeça do irado, ele está sempre fazendo uma tempestade em copo com água e ele está vencendo. Ele está conseguindo manipular. Já aquela pessoa que é o auxiliador do soberbo, ele está fingindo, omitindo, com medo de perder. Então, quem já perdeu, quem foi abandonado na primeira relação, na segunda, ou ele manda, ou ele não se submete mais. Ou é como ele quer, se você não quiser, você me largue. Se você não quiser como eu quero, você vai embora. Porque eu sou assim, eu não tenho medo de... Porque a pessoa já passou pelo trauma da perca. Então, se eu já perdi e não morri, eu sobrevivi, por que é que eu tenho que estar me submetendo a uma pessoa? Essa é a visão de uma pessoa que carrega um trauma, né? Um trauma de uma ferida dessa de abandono. Que de repente foi largado por alguém, foi abandonado por alguém. Então ele vai aprendendo pela visão que ser irado ou ignorar, eu vou ignorar. Se você quiser, é assim. Se você não quiser, é assim. Eu vou fazer o que eu quero. Eu quero como eu quero. Essa é a visão. Então, na primeira relação, um exemplo que eu vou dar para que você entenda. Na primeira relação, geralmente, uma pessoa que passou por um trauma, ou ela não passou, ela sofreu um abandono de pai, ela vai fazer tudo pelaquela pessoa. É o primeiro amor. Tá apaixonado, tô apaixonado. Ele foi traumatizado, ele foi largado. Na segunda relação, ele já vai dizer, agora eu vou fazer tudo para estar com essa pessoa. Eu vou fazer tudo para dar certo. E aí a pessoa vai ver que o outro não é recíproco, porque ele tá buscando naquela segunda relação a primeira relação. Preste atenção para você entender como é o sentimento e a visão de uma pessoa que ela alimenta as iniquidades dela, a razão dela, do que Deus explica. Então ele vai fazer de tudo para dar certo. Na segunda, mas ele tá com a visão na primeira pessoa. Então, se ele conseguir ficar por um tempo, você que tem que se submeter a mudar para ficar com essa pessoa. Porque você vai arrumar o exterior daquela pessoa, mas você não vai arrumar o sentimento da pessoa. Então, tudo que você fizer vai ser contra você. É isso que Deus está explicando. Quer dizer, por mais que eu arrume, a pessoa não sabe se arrumar, eu arrumo. A pessoa não é aquela pessoa independente, não é aquela pessoa de postura, eu ensino. Mas depois que a pessoa se calibrar, melhorar, ela vai reagir. Porque a visão dela vai mudar. A visão dela mudando, as transgressões vão alcançando. É isso que Deus explica. Então, quer dizer, agora que eu fiz por onde ficar com alguém, agora que eu mudei, eu não traí, eu não menti, eu não saio mais com meus amigos, a pessoa não sabe mais me dar valor. É ela que não valoriza tudo que eu faço. Então, veja como as coisas vão se encaixando na mente e na visão das pessoas que não buscam conhecimento espiritual, mas pela visão tem muita lógica. Quer dizer, por isso é que essas pessoas só vão se alinhar lá para o quarto casamento ou quarto relacionamento. Mas, ou para quem fica, é o que Deus está explicando ali. Vai sofrer o justo e o ímpio, porque vai viver os dois de aparência. Vai viver os dois se submetendo a uma visão, uma razão que ele entendeu que era a visão dele, a razão dele. Então, tem pessoas que se submetem, né? No primeiro casamento, se unem pessoas frustradas, carentes, abandonadas. Quem mais se submete a esse tipo de relacionamento são mulheres que não têm experiência, que não têm verdades dentro dela, foi a primeira relação. Então, quando ela vem ter a visão que o homem mudou da água para o vinho, ela tem medo de perder o homem. Por ser carente de afeto, de amor do pai, o pai não ensinou. Então, ela vai se submeter àquela relação. A pessoa vai se submeter.
Ela quer fazer de tudo para viver. Ela quer ir se moldando para entrar no padrão daquela pessoa. Então, a mulher, geralmente, ou o homem que ajuda o outro, que dependendo de cada caso, é um caso. A mulher, quando ela ajuda um homem, o homem era um liso, o homem era um lascado. Mas eu que ajudei ele a se formar, ou eu que ajudei na profissão dele, ou eu dei tudo por nós dois. Agora que ele se viu por cima, agora ele me abandonou. A visão da pessoa mudou. A pessoa que alimenta as iniquidades, que ela carrega traumas e feridas, a visão mudando, o sentimento muda junto. Entende? Então vai aflorar o que ela tem dentro dela. Então você vê nos casos que diz assim, quando não tinha nada, eu era boa. Agora que tem tudo, agora que o homem começou a ganhar dinheiro, começou a trair, começou a mentir, começou a me desprezar, começou a me humilhar, porque a visão dele mudou. A visão da pessoa é aquilo que ela carrega dentro dela. Entende por que é que Deus diz que por tudo que Deus faça, ele ainda vai ser injusto para essas pessoas? Porque elas estão querendo se moldar por fora. Porque elas estão querendo se preencher por fora. Porque elas estão querendo ser felizes por fora. E aí ela não vai entender nada do que eu fiz ali, eu não vou fazer aqui. Eu sei que eu errei ali, mas agora eu vou ser uma boa pessoa. O outro não vai saber reconhecer. O outro não vai saber. E é por isso que você vai ver que vão se encaixar. Um dia eu perguntei a uma pessoa, de tanto ver que a mulher era irada, brigona, reclamona, ditadora, eu perguntei, por que você não se impõe? Por que você não reage? A pessoa disse, eu não reajo porque não adianta mais. Quer dizer, a pessoa tenta falar, ela tenta mudar o outro, ela tenta mostrar, fulano, veja como você é. Você tá o tempo todo brigando, você tá o tempo todo desfazendo das pessoas, você tá o tempo todo desfazendo até da sua filha. Que você pariu, você desfaz, você não tá vendo que você é errada. Ali a pessoa se cala, mas a natureza dela, ela não vai mudar. Então o outro que tá vivendo, ele vai parando de falar. Ele vai deixando. Pode brigar, pode falar, eu não digo mais nada, eu sei que a pessoa não muda. O outro não vai mudar, porque na visão dele, ele tá por cima. Então essa pessoa, ela só vai mudar, um exemplo, quando ela vê que o homem realmente foi embora. Se o homem foi embora, agora ela vai se humilhar, ela vai tentar voltar, me perdoe, eu vou mudar. Porque agora ela viu que ela exagerou. Enquanto a pessoa não viu, ela não vai querer mudar. O outro não vai querer mudar. Então Deus diz, ainda que eu seja justo com uma pessoa que tem a ira como algo bom, o medo como algo bom, uma pessoa que vive pela visão dela, ela não entende sobre o sentimento, sobre a emoção, os traumas que ela carrega. Então na visão dela, ela está vencendo e o outro está se submetendo. O outro vai estar se submetendo. Entende? Então aquela pessoa que vai tentar mudar com outra pessoa, ela vai dizer, eu já tentei mudar, eu sei que eu errei, mas eu errei lá com outra pessoa, agora eu tô fazendo tudo para dar certo a minha vida. Agora eu tô querendo, eu sei que eu errei, e agora? E agora a sua mudança, se não for interna, não vai valer. Porque agora você vai ficar uma pessoa triste. Uma pessoa desolada, uma pessoa sem esperança, porque tudo que você fez não vai valer a pena para aquela pessoa que carrega uma ingratidão, uma insatisfação, que está reclamando, que está o tempo todo gritando, que está o tempo todo mandando. Você não fez nada. Você não fez, você devia querer ter mudado, era com a pessoa que você era irado, que você era traidor, que você era manipulador. Então lá você tem um comportamento, agora que você quis mudar, você não vai ver razão de mudança. Então você vai ficar desgostoso. Entende o que Deus está explicando? Então aí você percebe nesses casos da mulher que investiu no homem, que ajudou o homem a se formar ou comprar, quando era pobre, que não tinha nada, agora que tem, o homem agora desvalorizou a mulher, desfez da mulher, maltratou a mulher, porque o sentimento dele, as pessoas não vão mudar. O sentimento de uma pessoa que ela carrega traumas e feridas, ela muda mediante os fatos. Quer dizer, quando eu morava numa casa que era só minha, eu já passei por isso.
Isso que eu leio para você aqui, dou essas experiências para você ver que do jeito que eu passei, eu vi na minha casa, eu vi na casa do fulano, do vizinho, do cicrano, e são todos iguais. E é isso que Deus explica. Quem rege uma pessoa é o sentimento. A iniquidade é a visão. Então, quando Deus diz, só eu arranco as tuas iniquidades, os teus defeitos, os teus traumas, as tuas feridas, tem gente que acredita que Deus é religião. Mas se você não busca Deus como Deus ensina, você não vai ver o agir de Deus. Então você vai fazer o quê? Vai mudando por fora. Não, eu era assim, agora eu não vou ser mais. Eu era assado, agora eu não vou ser mais. Não vai servir. Não é uma mudança verdadeira, não é uma cura interior. Então você vai achar que Deus não existe. Porque você está fazendo sacrifícios, se submetendo para alguém que ela não está nem aí para você. Se o outro não se põe, se uma pessoa não se põe no lugar do outro, ela carrega uma lacuna, ela carrega feridas, ela carrega trauma e ela a nega. Ela diz que não sente nada disso, porque está lá no inconsciente, ela vive fugindo do sentimento. Então, se a pessoa vive fugindo do sentimento, vive fugindo da visão, vive se dando razão. Entende o que Deus está explicando? Então as pessoas dizem que eles acreditam, o ser humano, ele acredita que vai fazer com Deus o que ele faz com as pessoas. Entende? Aí Deus está dizendo aqui, quer dizer que você acredita mesmo que a sua ira de ficar reclamando vai me convencer a fazer algo por você. Se você está o tempo todo com esse comportamento e justificando o comportamento, você acha que o seu sentimento, você sente alguma coisa, é pelo outro? O seu sentimento é pelo outro? Não. Você cronificou o seu sentimento, deu razão à sua visão, à sua emoção e você está o tempo todo indignado, insatisfeito. Porque você não consegue mais se pôr no lugar de ninguém. Porque você sempre quis ter razão, porque você nunca quis ceder, porque você nunca quis mudar. E aí o que Deus pode fazer? Deus diz, ainda que eu faça, ainda que eu quisesse lhe ajudar, você ia dizer que eu era injusto. Por quê? Porque na sua visão você está vencendo, você está ganhando, você está manipulando, você está conseguindo, você não tem visão espiritual. Você desconhece sobre as iniquidades, sobre as transgressões. E por isso alimenta a ira, o medo. Então você vê pelo comportamento da pessoa. Como ela muda de comportamento com a visão. Quer dizer, eu morava com um homem. Quando a casa era minha e dele, agora ele cantava de galo. Ele muda de comportamento totalmente. Agora que eu fui morar numa casa que é dele, só dele, se eu achar ruim, eu que tenho que sair, você vai ver. Que ele briga por um resto de Coca-Cola, que ele briga por uma lata de sardinha, que ele briga porque a lâmpada está acesa, que ele briga porque alguém chegou sem avisar. Ele vai agora demonstrar quem ele é, porque agora ele não se submete mais à sua visão, porque agora ele viu que está por cima. Entende o que Deus está explicando? Então quer dizer, vai sofrer o justo e o ímpio, que acredita que a ira é algo bom. Ou que ser auxiliador do soberbo, quer dizer, tá sempre dando razão ao comportamento de uma pessoa errada. Que ela tá o tempo todo dizendo o que ela pode e você não pode nada. Que você tá querendo mostrar que ela também erra e ela não quer ver. Que você sabe que a pessoa mente, que a pessoa é interesseira o tempo todo, que tá o tempo todo mandando, manipulando, mas você tá ali, porque você não quer perder. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, quer dizer, vai sofrer o justo e o ímpio, porque ninguém muda o outro. Ninguém muda o outro. Se eu quero mudar o outro, eu tenho que eu mudar. É o meu sentimento, é a minha visão que tem que mudar. E quando eu mudar com a minha mudança, com o meu posicionamento, a pessoa vai ter que mudar. E se ela não quiser, ela que vai ter que vazar. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu permito eu viver. Então ninguém faz comigo o que o outro quer. Ele só faz aquilo que eu permito que ele faça comigo. Entende por que é que Deus está explicando que vai sofrer o justo e o ímpio, que ele tem essa visão, ele se dá razão.
Então ele vai carregando os traumas, as feridas, as experiências como coisa boa. Então ele vai mudar mediante os fatos, mas ele vai acreditar que ele está vencendo. Por isso vai sofrer o justo e o ímpio junto. Ele vai mudando e ele não vai entendendo que tipo de mudança é essa. Que Deus é esse. Que eu até mudei, eu era tão ruim e agora eu mudei. Então, que estão querendo me fazer de besta mesmo. Não é assim que o povo diz? As pessoas dizem assim. Porque ela está querendo mudar por fora. É uma mudança totalmente exterior. Então, quando você vê que uma pessoa é por fora, é apenas materialista, ela não entende sobre a alma, sobre o espírito, sobre o comportamento, você pode banhar a pessoa de ouro. A partir do momento que ela viu que ela pode mudar, que ela não vai mais perder, ela vai mudar. A partir do momento que ela vê que ela não vai mais perder, ela vai mudar. A pessoa ela só submete o outro dependendo da visão. Quando ela carrega traumas e feridas. Então, se não é eu que vou perder, agora eu posso mostrar quem eu sou de verdade. E aí você entende o que Deus está explicando a respeito, que Deus explica que a ira, Deus não revogará a sua ira, e debaixo dele se encurvarão os auxiliadores soberbos. É a pessoa que tem que entender até onde eu me submeto por você. Até onde eu vou ceder. Até onde vale a pena para mim. Então, uma pessoa que ela carrega traumas, geralmente, se você não ceder, ele não vai conseguir conviver, porque se ele já foi largado, ele não vai ter medo de largar. Mas se ele largar, ele vai se submeter a fazer tudo para ser muito bom. Agora ele vai querer mudar. Agora ele vai querer se submeter para não ser largado, mas depois ele vai ver com a visão dele o que foi que eu fiz mesmo da minha vida. Que eu mudei tanto por essa pessoa e essa pessoa não me valoriza. Não tá nem aí para mim. Porque você mudou no tempo errado, na estação errada, com a pessoa errada. Entende o que Deus está explicando? Não é uma mudança interior, é uma mudança visual. Aí as pessoas vão querendo se dar razão e vão se submetendo pela visão. Quer dizer, se eu for essa mesma pessoa agora com essa, que agora é eu que vou perder, eu não posso. Então eu vou ser melhor. Mas aí a lei de Deus, a pessoa vai ter que pagar. Então como é que ela vai pagar? Ela vai pagar porque ela vai ver que ela não é respeitada, ela não é amada, ela não é ouvida. Se você quiser bem, se você não quiser bem também, porque comigo é assim, quem manda aqui sou eu. Então a pessoa vai comer calado ali. Entende o que Deus está explicando? Pelo medo que carrega, pela ausência, pela carência, pelas iniquidades, pelos erros, a pessoa vai viver comendo ali calado. E ela não entende mais nada pela visão, porque ela se dá razão. E ela não vai buscar uma cura interior, uma libertação, um conhecimento da palavra, o que realmente afetou ela, liberar o perdão, abrir a boca, confessar pecado, uma mudança interna, que é muito diferente desse tipo de mudança. É eu me moldar para caber na caixinha de alguém, na vida de alguém. É eu me submeter porque eu preciso estar com alguém, porque eu preciso da minha metade da minha laranja. Se eu não sou uma pessoa inteira, ninguém vai me preencher. Primeiro lugar que você vê que está errado aí. Se eu não sou inteira, se eu preciso me submeter, eu mesmo sendo humilhado, traído, rebaixado, qualquer coisa faz com que eu fique nesse relacionamento, tá errado. Se a pessoa tem que estar me controlando, me manipulando, se ela pode tudo e eu não posso nada, tá errado. Existe aí um desalinhamento sentimental e emocional e visual das pessoas que elas ignoram a própria visão. Elas se dão razão. Então quem é soberbo geralmente é assim, né? Ele tá falando mal daquilo que ele mesmo faz. Mas ele, mas eu sou homem, eu posso fazer. Mas eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Essa é a visão do soberbo, do mentiroso e do orgulhoso. Eu posso, você não pode. Entende? Então é por isso que as pessoas elas perdem a visão. E aí vai sofrer o justo
e o ímpio. Porque o justo que Deus explica é o justo que acredita na palavra de Deus. O justo que não acredita na palavra de Deus, não acredita em Jesus, ele faz a própria justiça. Ele se faz justo, ele se faz pertencente. Entende qual é a diferença? Então, quer dizer, ou uma pessoa ela vem e me complementa, ou eu não me faço existente em qualquer situação para estar com uma pessoa. Hoje é que eu sei disso, né? Mas eu já me fiz muito pertencente para me caber na vida de alguém. E já manipulei também, porque se não for como eu quero, também não quero, com trauma, com a minha defesa. Entende? Então não existe o meio termo para Deus. É as pessoas que acreditam em Deus como elas querem. E por isso elas vão rezar, vão orar, vão fazer promessa, vão acender vela, vão se sacrificar. Mas elas não vão crer em Deus, porque Deus diz que ele não vai falar. Entende? Se ela não buscou uma raiz profunda, se ela nunca quis perder, se ela nunca quis mudar, elas não vão entender o que é Deus. Elas não vão crer numa religião. E olhe lá, que a maioria termina nem crendo nem em religião nenhuma e não quer Deus de forma nenhuma. Porque ele não busca entender sobre iniquidades. Qual é a diferença entre iniquidades e transgressão? Muita gente não sabe o que significa a iniquidade. Então a iniquidade ele manda até naquilo que eu falo, a razão do que eu falo. E se é o medo que me predomina, eu vivo por ele, eu vivo pelo medo. Então se eu vivo pelo medo, eu vou viver pela visão. E pela visão não vou entender. Entende? Então a maioria dessas pessoas você vai ver que só vai se dar bem se buscar a Deus. Se buscar a Deus, de alguma maneira, vai se encaixar, se buscar, vai se encaixar lá pro terceiro, quarto relacionamento. Ou vai viver esse tipo de relacionamento. Um relacionamento de status, de aparência, que a pessoa pode subir, pode descer, pode gritar, pode berrar. Tô nem aí pra ela mais, que eu já fiz de tudo pra mudar essa pessoa. Ele quer mudar o outro. Mas ele não quer entender o sentimento dele. O que foi que ele fez com ele, se submetendo o tempo todo a uma visão desnecessária, a uma visão desagradável. Como é que eu posso amar o outro se eu não me amo? Isso é loucura. E os soberbos não pensam nisso. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? Então, geralmente, o soberbo, ele quer ser idolatrado. O soberbo, ele quer ser idolatrado. Então, ele vai agir com a visão dele, manipulando o outro, mandando no outro, exigindo do outro, cobrando do outro. Entende? Aí você vai perceber esse desalinhamento. Quer dizer, tudo aquilo que eu fiz com um, agora eu não fiz com o outro, mesmo assim a pessoa tá fazendo comigo. Só tá faltando dar na minha cara e eu tô deixando, porque agora eu tô fazendo por onde? Eu estou me submetendo para estar nessa situação. Porque Deus diz que tem que ser assim, eu tenho que ser submisso. Não, Deus não diz não. É quem não sabe o que é Deus. É quem se faz ser pertencente a um grupo, a um relacionamento, a uma pessoa. Elas criam o seu Deus para se sentir bem em algum lugar. Entende? Então ela vai mudando por fora, mas por dentro ela vai ficando um farrapo. É o que Deus explica aqui em Jó. Ela vai ficando destralhada, ela fica sem visão mais. Ela fica sem sentimento mais, sem emoção. Entende? Fica aquela pessoa desgostosa, que não tá nem aí se você tá brigando ou não, se você viaja ou não, se você acha ruim ou não. Aí você entende por que tem tanto relacionamento aí bagunçado no mundo. Cada um buscando de uma forma a sua própria visão, para se submeter numa caixinha. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Não sei se você já viu casos assim, de pessoas dizer, depois que eu casei, a pessoa mudou totalmente. Ah, depois que eu vim morar com ele, na casa dele, eu tô comendo pão que o diabo amassou, porque ele não é a pessoa que ele era lá, em tal lugar. Depois que agora eu ajudei a pessoa, enquanto era um liso, era uma pessoa, agora é outra. Agora que era pra gente ser feliz, agora a pessoa é um cavalo do cão. Que tá o tempo todo me rebaixando, me humilhando, me maltratando.
Cavalo do cão. A Bíblia ensina isso. E eu me submeto a isso e digo que é amor. Eu amo essa pessoa. Não, eu tenho medo de perder. Eu tenho carência emocional. Eu acredito que eu tenho que ter uma pessoa e que um dia ele vai mudar. Entende o que Deus está explicando? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Essa é a sua visão, a sua interpretação. Então vai ficar se submetendo à toa. E não vai para o céu não, viu? Deus explica. Uma pessoa que ela não se ama, ela não vai para o céu. Uma pessoa que tem medo da solidão, uma pessoa que ela tem medo de ficar sozinha, que ela não se conhece, que ela não se pertence, ela se faz se pertencer em grupos de amigos falsos, em relacionamentos mentirosos e abusivos. E ela acha que vai para o céu porque ela se submete a essa relação, porque Deus não quer que eu separe. Não, ela está dando uma desculpa usando ainda o nome de Deus. Está blasfemando. Não tem conhecimento nenhum sobre Deus. Está blasfemando, porque se eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, eu não me submeto, eu me alinho com Deus. É isso do que Deus explica. Eu me alinho com Deus. E Deus é quem vai fazer justiça por mim quando eu sou alinhado com Deus. Porque o mundo, ele não é justo. É isso que Deus explica. Então eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.